Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Deixa ela aberta em Filipenses 4. Mas antes, eu queria só dar uma introdução aqui. Gente, estava conversando até agora há pouco, né, com uma querida aqui, e como Deus tem movido as coisas na minha vida. Porque eu sou muito, gente, brincam assim, né, que eu dei a água, eu sou fogo. Eu amo, gente, mover sobrenatural de Deus. Eu já tive muitas experiências com o Espírito Santo, muito incríveis mesmo, assim, não é para me gabar, não é para falar mesmo, porque Deus, Ele é real, e Ele é um Deus do natural e do sobrenatural. E eu já tive muito, eu tenho muito um senso profético, quem conhece a mim há muito tempo, já sabe. E quando eu fui para os Estados Unidos, isso aflorou mais ainda, porque eu tive ainda mais experiências. Mas, gente, ultimamente, o Senhor tem... Até a Rê brinca comigo. Tá faltando fogo, né? Tá faltando... Eu falei até que abri agora há pouco, eu falei, nossa, como Deus tem se movido diferente na minha vida. Deus tem ministrado muito ao meu coração, porque houve uma geração de mulheres que, infelizmente, e o testemunho da Gi veio a calhar muito, que buscam muito ao Senhor, porque amam ao Senhor, buscam, querem a presença de Deus, querem fazer a obra, mas se esquecem do seu principal ministério, que é a sua família. Nós queremos o fogo, nós queremos a presença, nós queremos rodar no manto, eu amo também, nós queremos profecia, nós queremos revelação, nós queremos que o irmão vire para a gente falar, é você, gostamos, é bom, maravilhoso, e Deus usa pessoas. Eu já recebi tantas palavras, hoje eu estou vivendo através de muitos profetas que liberaram sobre mim, sou muito grata ao Senhor. Mas o Senhor tem ministrado ao meu coração, e se não tiver esse mover, você para? E se eu não agir ou não responder como você quer? Você paralisa? E aí eu até brinquei com meu esposo, falei assim, pastor, falei, amor, eu falei, tá diferente o jeito que o Senhor tem me direcionado a fazer as pregações, tem sido mais palavra, tem sido muito mais ensino, tem sido muito mais... E eu falei, eu gosto de ter revelação, e eu falei, Senhor, por quê? E o Senhor me falou, eu quero todos de volta para a palavra. Porque se eu não me mover, vocês se moverão pela palavra de Deus. Porque Deus é Deus. Ele faz como quer, como Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. E quem somos nós, né, para dizer algo para Deus? Mas eu tenho visto uma geração de mulheres que entraram por esse caminho. Entraram por esse caminho, até falei no último culto, de abrir as redes sociais, de abrir um YouTube, ter palavras maravilhosas, terem revelações maravilhosas, e a gente faz assim, se alimenta da palavra, tá ótimo, bora viver. E cadê a nossa comunhão individual com o Senhor? Cadê o nosso tempo da leitura de devocional? Cadê o nosso tempo que o Senhor se revela somente para nós? Para você, e não através de outros, o que é uma bênção, entendam. Só que o Senhor, se você está aqui, é porque o Senhor quer falar comigo, com você, exatamente nisso. Ele quer nos ensinar uma maneira nova, uma perspectiva nova de viver. E é uma perspectiva de uma vida de contentamento. Eu estava lendo um pouco sobre isso, e uma pesquisa, gente, me chamou muita atenção. Uma pesquisa que fizeram aqui no Brasil, com 3.500 mulheres de todo o país, mostrou que apenas 8% estão felizes com o seu próprio corpo, consigo mesma. Gente, 3.500 mulheres, apenas 8% estão felizes consigo mesma. E sabe quais são os maiores medos das mulheres? 3.500 mulheres, maiores medos. Engordar, sinais de envelhecimento, né, os sinais do corpo, e a flacidez. Olha, por que eu estou falando isso? Gente, isso não é comum? Não acontece com todo mundo, não. Não acontece para quem faz plástica. Mas mesmo fazendo plástica, mesmo se cuidando ao máximo, a hora chega para nós. E aí o Senhor começou a falar para mim, muitas mulheres têm tido medo do comum, do ordinário. E isso não tem a ver só com a beleza, ou se cuidar, o que eu não acho errado, eu também faço botox, também faço creme, também me cuido, não tem nada de errado nisso, veja. Mas é a insatisfação, é a comparação, é o descontentamento, e é a busca de algo que muitas vezes eu falo, você só pensa nisso?
o que é importante para você, o que é importante para mim. E a gente tem vivido o que é importante para mim e não o que é importante para o Senhor. Então, o comum. Isso é tão forte, irmãs, porque foi uma adolescente foi atendida aqui na igreja há um tempo atrás, e sabe o que ela disse? Que ela tinha medo da manhã, do comum, da rotina, de não ter nada para fazer. E eu fiquei parada pensando, eu falei, cara, eu passei por isso. Eu passei por isso porque quando eu vivia aqui no Brasil, eu vivia uma vida de muita atividade, né? Eu fazia muito, ministrava, dava aula na IBD, era liderava, não sei o que lá, eu não parava, e era uma bênção, maravilhoso, lindo demais. E quando Deus me mandou para Dallas, que eu não tinha família nenhuma, eu ficava só em casa, não falava nem inglês direito, ficava em casa com as crianças, que me foi tirado tudo, o fazer, o mover, e a cura, e o milagre, os sinais, eu fiquei em casa, no ordinário, tendo que eu não trabalhava lá. Eu acordava, fazia o café, limpava a casa, fazia o almoço. Você sabe, essa rotina, né? É infinita. É infinita. E limpa a casa, e cuida das crianças, a criança chora, se lá dá banho, E eu comecei a ficar assim, meio surtada. E deu uma crise de identidade em mim. Eu falei, quem sou eu? Por isso que o Senhor tem tocado tanto no meu coração quanto a isso, porque quem é você quando Deus te tira a seu cargo, a sua função, o seu título? Quem é você quando Deus para de te responder através dos profetas, através das revelações? Quem é você? Será que você fica feliz? Será que você fica alegre? Ou será que você fica descontente, murmuradora, insatisfeita? Aí eu falei, meu Deus, me perdoa por isso. E o Senhor começou a falar muito no meu coração sobre isso. Então, a comparação que vem através do excesso de informação que temos tido, que eu tenho falado constantemente aqui, é um perigo para a nossa saúde física, que quantas mulheres têm feito aquilo que nem precisam, tem mudado suas características, mudado literalmente. E eu não estou falando que é errado você, tem, sei lá, um nariz muito grande, você quer arrumar, não tem nada de errado nisso, né? É claro que se você não fizer pelos outros, né, não fizer por vaidade, fizer por estética, porque você vai ficar bem consigo, não há problema. Veja, são os excessos, porque a gente se compara a todo tempo. Então, é um perigo para a nossa saúde física, mental. Quantas ficam ansiosas? Quantas ficam depressivas, porque olham aquilo que tem, olham aquilo que o outro tem e falam, não está bom o que eu estou vivendo. E é um perigo para a nossa vida espiritual, porque a gente olha, né, aquelas mães, né, gente, eu sigo também no Instagram, você fala assim, como a mãe dá conta? Acorda às 5 para fazer devocional, 6 horas está caminhando com o cachorro, 7 horas está na academia, você fala, meu Deus, eu sou muito ruim. É assim, a gente começa a se comparar, quando, na verdade, nós temos que falar assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Bom, essa é a vida que eu tenho hoje. É o que o Senhor tem me dado hoje. O que eu tenho que fazer com isso? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer que eu faça? Então, não é algo apenas com o corpo, imagem, mas sim o dia a dia nosso. A nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja, a gente se cansa rapidamente de tudo. A gente percebe, irmãos, que pula de igreja em igreja. De igreja em igreja. Sabe por quê? Essa palavra não está ungida. Porque eu não caí essa noite. Será que o problema está na circunstância, nos outros, na igreja, ou está com a gente? Será que a gente não está entendendo o que Deus quer falar conosco, da maneira que Ele quer? Então, a gente quer o que acha que a gente merece, e não aquilo que Deus não quer, Deus quer. Uma coisa, mulher, que isso foi muito assim, forte, eu estou falando isso porque eu estou sendo vulnerável com vocês. A gente olha o pronto dos outros e a gente se compara com o nosso processo. A gente não está pronto, muitas vezes. E a gente olha o pronto do outro e fala assim, meu Deus, eu queria já estar lá. Eu queria fazer, olha só. E o pior ainda, vou te dizer que é pior, gente. Não que seja pior, mas às vezes é pior para quem é ansioso. Deus te traz uma revelação, Deus te dá uma promessa. Você fica focado nela. Quando vai acontecer? Quando vai acontecer? Quando vai acontecer? E você não consegue desfrutar do processo até chegar na promessa. A verdade é que da promessa, né, o cumprimento, existe um tempo que a gente é forjada, que a gente é preparada para a gente chegar até lá.
Mas a gente não faz isso geralmente, a gente está lá na promessa. Quando vai chegar, o Senhor disse. A gente fala assim com Deus, tu disse, Senhor, quando que vai chegar? E a gente não consegue viver, a gente vive uma vida muito ansiosa. E aí, lá em Filipenses 4, a gente aprende muito com Paulo. Né? Porque, veja só, a gente tem a opção da gente viver a vida vivendo, ou a gente tem a opção de viver a vida aprendendo o que aquilo que a gente está passando tem trazido como ensinamento. A gente só tem autoridade, meu irmão, quando a gente passa pelo fogo, né? Quando o azeite para ser formado tem que ser o quê? A azeitona prensada. Para o vinho ser formado tem que ser a uva pisoteada. E a gente acha que o pronto da pessoa, a pessoa não passou pelo processo. Existe um processo. E Paulo diz assim lá em Filipenses 4. Abre comigo, porque hoje a gente vai abrir a Bíblia, porque, né, estou meio reformada. Eu brinquei com o André, eu falei, amor, acho que eu estou muito reformada. Deus está falando a palavra, então vamos pregar a palavra. Filipenses 4, do 10 ao 14, diz assim, presta atenção, se colocar na tela também vai ser bom. Alegro-me, Paulo dizendo, tá? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Aqui, em Filipenses, nessa carta que Paulo escreveu, ele estava preso em Roma. E ele ficava aprisionado a um soldado 24 horas, né, por dia. Ele tinha muito pouco. Você acha que ele tinha o que ele queria? A hora que ele queria? Você acha que ele tinha um mordomo e falava assim, vem cá, quero comer qualquer coisa? Não, ele vivia com muito pouco. Pouco privilégio ele tinha. E mesmo assim, gente, eu acho incrível, porque ele começa, alegro-me, né? Eu aprendi a viver contente. Aí você fala, como que ele pode viver assim? E nós estamos, às vezes, em casa, com as coisas e murmurando. Aí eu falei, meu Deus, Paulo nos ensina muito. E aí eu fui procurar no dicionário. Porque, como eu te disse, nós estamos no GC Elas, aprendendo sobre uma mulher piedosa, que é a mulher santa, que é a mulher que a palavra de Deus diz para nós sermos. Irmãs, isso aqui vai ser muito mais uma pregação de ensino para nós. E eu creio, né, que a palavra é viva e eficaz, que vai gerar transformação para nós. E o que é contentamento? Foi o que a gente falou no GC passado, contentamento. A gente começou a estudar e eu fiquei pensando, meu Deus, como é difícil, né, a gente ser contente. Como será que é ter esse contentamento? E o Senhor começou a ministrar meu coração, me trouxe ensino e Ele me disse que era para trazer para vocês. Então, segundo o dicionário, contentamento, né, é um estado de contente, satisfação, gosto, alegria e júbilo. Ou seja, contente e satisfeita. Para a maioria das pessoas, aí, quando eu falo assim, contente, satisfeito, dá a impressão que é assim, tem que viver sorrindo? Tem que viver alegre? Não, não é isso. Tem que viver sorrindo. Não, porque as aflições vêm, as dificuldades vêm, a gente vai se entristecer sim. Mas aquelas que alcançam o contentamento se abalam muito menos quando as circunstâncias difíceis chegam com aquelas que não têm o contentamento no seu coração. Essa pessoa que tem o contentamento não perde as suas esperanças tão facilmente e nem o seu ânimo. Sabe por quê? Porque a sua satisfação, ela está em algo que é firme, que é em Jesus, que é inabalável, na rocha, que é na palavra de Deus que não muda. Então, a minha satisfação, a minha confiança, ela não está no que eu vejo, nas coisas, mas está na palavra de Deus. Então, eu gostaria de te fazer refletir, tá? Nessa noite. Como têm sido as suas atitudes no seu dia a dia, no seu ordinário, no seu comum? Porque uma coisa boa é vir para a igreja e receber uma revelação. É bom mesmo, a gente sai cheio, faz parte. E no nosso dia a dia, como a gente tem sido? Como que tem sido o nosso relacionamento com Deus? Será que nós temos tido contentamento? Gostaria que você refletisse. Que eu já refleti também comigo. Eu falei, meu Deus, preciso de Jesus.
Será que temos tido contentamento? Será que temos tido atitudes de gratidão para com o Senhor por tudo que Ele está fazendo agora? Não que a promessa que você tem, não que Ele vai fazer, pelo que o Senhor está fazendo agora, na sua vida. Você tem tido gratidão? Você tem acordado de manhã e falado, obrigada, Senhor, pelo esse ovo que eu como de manhã. Você tem? Começa a refletir. Será que nós temos perguntado todos os dias ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa tribulação? Você faz isso? Ou não? Você já quer xingar? Você já quer colocar a culpa em alguém? Geralmente é assim que a gente faz. Será que nós temos pedido ao Senhor nos mudar, ao invés de pedir ao Senhor para mudar as circunstâncias? Geralmente a gente faz o quê? Em nome de Jesus está repreendido, está cancelado, eu não aceito na minha vida. A gente começa assim, né? Não que seja errado, a gente pode começar orando assim, né? E se não mudar, a gente fala assim, Senhor, não é? Senhor, o que o Senhor quer mudar em mim? A gente quer que as circunstâncias mudem. A gente quer o mais fácil, mulher. A gente quer o mais fácil. A gente quer que o nosso marido acorde de manhã e fale assim, agora, ó, sou um homem de Deus, entendeu? Que te trate bem, que te compre flores. O difícil é ser essa mulher que constrói esse homem. O difícil é ser a mãe que constrói o seu lar com a sabedoria. E eu estou falando isso porque Deus está falando comigo também, é conosco. Será que temos falado, Senhor, me muda? Eu quero ser agente de transformação na minha casa, ou a gente está só colocando a culpa em todo mundo, reclamando, murmurando? E aí, como que faz? Tá bom, pastora, já entendi. E como que faço para ter esse contentamento? O primeiro ponto que a gente aprende aqui com Paulo mesmo, é que o contentamento a gente aprende. Tá? Então, a gente aprende. Em Filipenses 4:11b, ele diz assim, que é a primeira partinha, né, do 11. Eu aprendi, olha só, Paulo dizendo, eu aprendi. O segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aqui, a gente aprende que o contentamento, ela é uma virtude. E o que é virtude? Virtude é a disposição que um indivíduo, que uma pessoa tem de praticar o bem. E se ela é uma virtude, ela precisa ser desenvolvida. Não é assim, Senhor, eu quero contentamento. Não. A gente aprende, a gente desenvolve. E Deus, Ele é glorificado quando a gente é satisfeita nele. E esse é o motivo principal que eu e você desejamos e devemos sair nessa noite e falar, não, eu quero ser contente. Eu quero uma vida de contentamento. Não é porque vai ser bom para a gente. Não, é porque Deus é glorificado quando eu estou satisfeita nele, quando eu estou contente. Porque quando a gente está insatisfeita, sabe o que quer dizer? Que essa atitude de insatisfação a gente diz ao Senhor? Senhor, tu não sabes o que faz. Olha aqui na minha vida, está faltando isso aqui. Olha o que eu estou vivendo. A gente fala assim para o Senhor não sabe cuidar bem da gente. Meu Deus, quando eu li isso, quando eu aprendi isso, eu falei, me perdoa, Senhor. Porque quando a gente reclama das situações, a gente diz para o Senhor sabe o que está fazendo. O contentamento, ele é um ensino prático. E todo ensino prático requer o quê? Aplicação. A aplicação é o quê? Que significa aplicar algo na nossa vida? Trabalho. Irmã, não vai ser fácil. Você não vai sair daqui e falar assim, agora eu estou contente. Não, porque as coisas continuam, entendeu? Você vai falar assim, eu quero aplicar isso na minha vida. Eu quero estar contente, eu quero estar satisfeita em todos os momentos, em qualquer situação, assim como Paulo disse que ele aprendeu. Então, eu quero esse segredo e aprender também. A vida cristã, ela demanda força e diligência. Ser discípulo de Jesus significa tomar a nossa cruz e segui-lo. Sabe, existe ainda uma teoria que é a da prosperidade. Dentro dela existe triunfalismo, que é uma mentira, uma heresia. O que o triunfalismo diz? Você está acima de tudo. Você não vai ter dor. Você pode ter todas as coisas. Pense positivo que você vai ter. Se fosse fácil assim, né, minha irmã? Sim ou não? Ou você não pensa positivo? Você pensa. Eu quero uma casa, eu quero um carro.
não, está errado, porque a palavra de Deus diz que Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão o mundo. Ou seja, não tem nada aqui de triunfalismo, que nós não vamos passar pelas dores, ou que nós vamos ter tudo o que quisermos, todos os bens materiais. Se fosse assim, minha irmã, se a gente aceitasse Jesus, a gente ia ter tudo, sim ou não? Se fosse uma verdade. Mas eu creio num Deus que é soberano de todas as coisas e que o pão de cada dia, a provisão, ela nunca vai faltar. E é esse Deus que eu quero te fazer lembrar. Por quê? Porque muitas vezes a gente está reclamando, descontente com as coisas que temos, sendo que o próprio Deus é quem nos deu. E a gente está assim, mas eu quero isso, porque eu quero mais, porque eu sou filho de Deus, porque eu mereço nada, deixa eu merecer a morte. Nós mereceríamos a morte, mas Jesus veio com a graça e morreu na cruz para nós, por nós. E exercer o contentamento significa crescer em força para amar a Deus em cada circunstância e em cada situação. Ou seja, é fácil? Não. Eu me forço, eu aplico, é igual musculação. Eu não faço, mas quem faz sabe, né, Nath? Para você ganhar músculo, você precisa fazer força. No começo dói tudo, né? Você nem consegue andar no dia seguinte. Já fiz uma vez, não consegui voltar mais. Mas é assim, a gente vai para a academia. A Pri sabe, eu falo assim, um dia eu vou voltar. Não sei, quem sabe. Faz bem, né? Você faz academia, pega nada. Você fala assim, instrutor, nem precisa pôr peso. Eu vou pegar o peso. Equipamento, não aguenta. Eu fui assim. Aí você vai lá e, nossa, eu não sei. No outro dia, nas outras vezes que você vai ficando mais leve, aí você vai colocando mais peso. E assim vai, até que você vai criando músculo. E com o contentamento é a mesma coisa, é na prática, é na força. Né? Eu começo aqui, eu derrubei água, a criança derruba água na mesa, faz aquela molhadeira, aí você, ao invés de você sair, você dá graça, começa pequena, né? Até as grandes coisas, assim vai, para a gente nos fortalecer e a gente praticar contentamento. E toda vez que a gente aplica o contentamento no nosso coração e na nossa mente, a gente fica cada vez mais forte. E o que é ser forte? Quando vem a circunstância, eu não vou me acabar, eu não vou paralisar, eu não vou ficar doente, eu posso me entristecer assim, não é que eu vou sair contente, não, mas o contentamento que eu já apliquei na minha vida, eu vou falar assim, amém, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim agora? Então o Senhor mesmo vai me sustentar. O Senhor mesmo vai me ajudar a passar por essa prova. O Senhor mesmo vai me ajudar a passar por esse processo. E o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? O que o Senhor quer mudar através da situação em mim? Mas não, a gente só vê, né, a tribulação. A gente só vê isso. Mas a gente não vê que Deus quer trabalhar em nós, nos transformar. Para que a gente possa também dar passos e a gente experimentar os milagres de Deus através das situações. E a gente não enxerga, muitas vezes, porque nós estamos só focados no problema. Então, essa é a vida cristã. Irmãos e irmãs. Não é aceitar Jesus, tudo vai ficar bem. A verdade é que nós temos, sabe o que? Uma esperança, uma vida eterna. E uma certeza de que Deus nunca vai nos deixar faltar alguma coisa. Você crê? Porque as promessas de Deus são essas. O segundo ponto, o primeiro ponto, se aprende contentamento. Então, é um ensino prático e a gente tem que praticar o contentamento na força da alegria, né? Não é na força do ódio, não, né? Que o pessoal fala aí, né? Força na alegria, contentamento e satisfação. O contentamento não depende de coisas ou circunstâncias, esse é o segundo ponto. Em Filipenses 4:4, diz assim, que é um pouquinho antes. Alegrem-se sempre no Senhor. E a Bíblia fala muito sobre contentamento, porque a satisfação, nosso contentamento não deve estar nas coisas e nas circunstâncias, mas sim em Deus. Jesus nos mostra que nosso contentamento está ligado diretamente à nossa confiança no cuidado de Deus. Por isso é tão importante sermos contentes, porque Jesus nos mostra que o contentamento, né, está ligado diretamente à nossa confiança e ao cuidado de Deus. E quando eu sou contente, independente das coisas e circunstâncias, eu demonstro ao Senhor que eu digo, Senhor, eu confio em Ti. É isso que eu estou passando, mas eu confio em Ti. O Senhor está no controle de todas as coisas. Você acredita que o Senhor é soberano?
A soberania de Deus, ela não tem como a gente tentar entender pela nossa razão. O Senhor, mesmo quando a gente não entende, porque determinadas situações acontecem na nossa vida, algumas vezes a gente consegue lá no futuro, né? Depois que passou, entender, nossa, olha, eu passei por isso, tá, para ajudar tal isso. Quantas pessoas, às vezes, sei lá, passa por uma situação tão difícil, que depois se levanta, faz projetos e são usadas para ajudar outras pessoas. Eu não sei. Às vezes, vai ser um mistério, você não vai descobrir aqui o porquê você passou. Mas está tudo bem, porque Deus não é pego de surpresa. Deus está no trono. Deus não perdeu o controle, Ele nunca perde o controle de nada. De nada. E aí tem um versículo que é Mateus 6. Aí, esse eu gostaria que vocês abrissem. Mateus 6, 26 ao 34. Esse versículo é maravilhoso. Diz assim, ó. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Veja aqui, olha o que ele diz. Gente, é muito profundo, porque a gente fica tão preocupado com as coisas. O Senhor diz assim, preocupe com as coisas do reino. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E quais coisas que ele acabou de dizer? A comida, o que vestir, aquilo que você precisa para viver. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, o Senhor vai nos dar aquilo que precisamos. Muitas vezes a gente vive uma perspectiva de querer sempre mais. Não é errado você orar por coisas legais, boas, aquilo que está no seu coração. Muito pelo contrário, nós devemos orar. O problema é como eu vivo e como eu espero até essas coisas acontecerem. Como? Eu vivo contente, feliz com aquilo que o Senhor tem provido, que Ele disse que proveria, ou a gente está vivendo lá no futuro? Quantas pessoas, quantas mulheres, quantas famílias têm perdido seus filhos? Têm perdido momentos preciosos da sua vida, porque andam tão ansiosas, tão preocupadas, que não conseguem, sabe, acalmar, sentar junto, brincar, comer uma refeição tranquilo, sair de manhã, passear. A gente está tão cheio de coisa para fazer, a gente está tão preocupado, a gente está querendo abraçar o mundo todo, quando, na verdade, o Senhor já tem aquilo que a gente precisa. Ou seja, o que a gente precisa? Comer, vestir, sabe? Em Hebreus 13, 5 diz assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E o que você possui hoje? Esteja contente com isso. Não que o Senhor não possa acrescentar mais, não que o Senhor não vá acrescentar mais. Entenda, você pode orar, você pode trabalhar mais, você pode almejar sim, mas veja, seja contente com aquilo que o Senhor tem provido na sua vida hoje. E você vai experimentar muitos e muito mais milagres. E o terceiro ponto aqui é que o contentamento não é um conselho, e sim um padrão bíblico. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, ai, gente, essa é forte, hein? Olha só o que diz. Deem graças em todas as circunstâncias. A gente faz isso? Obrigada, Jesus, por essa tribulação. Que delícia. Não. E aqui diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Circunstâncias boas, circunstâncias ruins.
E sabe, o descontentamento, ele trabalha em duas áreas da nossa vida. Sabe qual é? Com o que temos e com aquilo que não temos. O descontentamento é assim. Com o que temos, a gente recusa a gratidão. Porque a gente fala assim, nossa, eu só tenho isso hoje. Olha, eu tenho essa roupa aqui, eu só uso ela. Ou, eu só tenho arroz e feijão de todo dia, não é? Eu queria ter ela. Então, o descontentamento é com aquilo que a gente tem, que a gente fica insatisfeito, e com aquilo que não tem, que a gente fica o quê? Cobiçando. E aí gera outro pecado, que é a cobiça, que é a inveja. Porque eu não tenho isso e eu queria. E a gente vive uma vida olhando, por isso que eu volto, redes sociais. Redes sociais é uma bênção quando bem usada. Mas assim, filtra quem você segue. Se não está te fazendo bem, peça direcionamento do Espírito Santo. Para de seguir. Porque muitas vezes a pessoa coloca um padrão ali tão inalcançável que acaba te atingindo de modo ruim. Assim, uma dica, né? Porque eu fiz isso também na minha vida. E cobiçar o que não é nosso é um pecado. A gente, é isso. Basicamente, o descontentamento, ele torna tudo feio. A gente não está feliz com nada. O que a gente tem, o que a gente não tem, a gente sempre está reclamando de tudo. A gente critica tudo. E o que é mais grave é que ele é um pecado grave contra Deus. O descontentamento, porque dizemos ao Senhor, que nem eu disse outra vez, o Senhor não sabe o que está fazendo, eu preciso disso, eu quero aquilo, ou isso aqui, não era isso que eu queria, Senhor. E como sermos contentes? Tem 2 pontos aqui que eu coloquei para a gente colocar em prática, né, e desenvolver o contentamento, que é praticando a gratidão e a subtração. Anota aí, gente, anota aí, que essa é bem legal. Eu fiquei assim, nossa, é verdade. Gratidão. As Escrituras dizem que devemos estar contentes porque temos o suficiente para a nossa vida. As pessoas, hoje em dia, elas estão descontentes. Ela não tem nada, ela está descontente. Ela está descontente. É assim. O ser humano nunca está contente. E aí, a gratidão é um exercício que a gente deve fazer todos os dias com aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. E a reclamação, ela é o inimigo da gratidão. Porque murmuramos e reclamamos o tempo inteirinho. Então, a gente, não sei você, mas às vezes a gente não expressa a murmuração e a reclamação no dia a dia da nossa vida. Mas aqui dentro, de novo, essa toalha molhada na cama. De novo, apertou a pasta de dente no meio, gente. Mas custa fechar a tampa e colocar ali? De novo, essa bagunça em casa. Parece que não tem fim. Às vezes a gente nem fala, né? Porque a gente é muito santo às vezes. Mas aqui dentro, aqui no coração, a gente está matando o outro em pensamento. Eu queria ver se fosse ele que ficasse aqui 24 horas nessa casa. Tipo assim, né? Aí, esse padrão de mentalidade, ele precisa ser mudado. E a gratidão precisa ser cultivada e desenvolvida. Porque é assim, gente, não é de uma hora para outra. A gente precisa ser intencional. Entendeu? Então, assim, você está pensando, porque vira um hábito. A gente começa a murmurar, reclamar, já vira um hábito. Fica uma mulher pingando, né? A Provérbios é bem, né, sábio mesmo ali. Fica que nem uma torneira pingando a mulher que não para de falar. E às vezes a gente é assim, a gente fala. Aí quem está no estágio 2 só pensa, mas está errado também. E a gente precisa mudar esse padrão. E como que faz esse padrão? Para mudar esse padrão? Falando ao contrário. Como que é? Mais uma vez, essa toalha molhada em cima da coisa. Fala, graças a Deus, eu tenho mãos para pegar essa toalha, esticar e pendurar. Graças a Deus, eu tenho pernas fortes, né? Graças a Deus, eu estou aqui, tenho uma caminha para dormir, uma toalha gostosa para tomar um banho. Graças a Deus, eu tenho água. A gente já começa a estender. E isso não é hipocrisia, é porque você está mudando a sua mentalidade. E é muito difícil isso, porque muitas vezes a gente nasceu e cresceu num lar que era só assim. Então, a gente cresceu num padrão ensinado dessa maneira. Então, sem pensar que a gente faz. Não é porque a gente é ruim, não é porque... Não, é porque é automático. A gente foi ensinado assim. E está certo? Não, está certo. Então, o que nós temos que fazer? Ao contrário, ser intencionais.
Quando praticamos a gratidão, nossos olhos se abrem para a bondade de Deus, através das muitas bênçãos que nós temos. Então, quando eu verbalizo a gratidão ao Senhor, eu vejo quão bom Ele é para comigo em todas as pequenas, grandes coisas que Ele tem feito na nossa vida. E em 1 Timóteo 6,8 diz assim: por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. E a subtração? É uma maneira também prática para a gente adquirir contentamento. Esse eu vou ler, tá? Um homem chega ao contentamento não por acrescentar mais à sua condição, mas pelo contrário, por subtrair de seus desejos de modo a tornar os seus desejos e as suas condições iguais. Então, por exemplo, eu tenho arroz e feijão, né? Então, eu tenho uma condição aqui. Muitas vezes a gente quer mais. Então, a gente fala, eu queria ter uma carne e um frango. Quando a gente tem a carne e o frango, sabe o que a gente vai querer? A gente pedir o iFood todo dia. Aí, quando a gente tem um iFood todo dia, a gente pensa, nossa, seria muito melhor uma cozinheira aqui em casa. Ou seja, nós nunca estamos satisfeitas e contentes. A subtração é o seguinte, eu tenho arroz e feijão. Eu queria o frango com a carne. Mas, veja só, o arroz, feijão e o ovo, ele me alimenta. Eu estou bem aqui. Então, quando eu nivelo o que eu gostaria com a condição que eu tenho, eu sou grata e eu sou contente. E aí, o que vier, meu Deus. Aí você fala, Deus, é bênção. Você fala, Senhor, eu não precisava e o Senhor me deu. A gente começa a olhar com olhos de gratidão. Então, a subtração é isso. Às vezes, a gente quer uma coisa muito grande. Mas se a gente estiver contente com aquilo que Ele tem nos dado, orando sempre, trabalhando sempre. Não estou dizendo para ficar contente com a pouca coisa. Não, não. Mas eu estou contente com aquilo que eu tenho. E se vier, é lucro. É a bênção do Senhor, é a bondade do Senhor, é a favor do Senhor. Eu consigo enxergar. Então, dessa forma, então, qual que é o problema então, de eu querer uma coisa e ela não chegar? É que eu fico na perspectiva de que eu só vou ser feliz quando eu chegar naquela coisa. Por isso que a subtração é tão importante. Porque eu quero muito uma coisa, e aí eu falo, eu quero um emprego melhor. Eu quero um emprego melhor. Aí eu estou no meu emprego, eu não consigo dar o meu melhor no meu emprego. Porque eu falo só, eu preciso sair desse emprego para ir no meu melhor. Porque o melhor, eu vou comprar isso, que eu vou comprar aquilo. Aí eu nunca vivo contente com aquele emprego que o Senhor me deu. E você entende? E quando eu subtraio, eu baixo o nível, eu falo assim, não, se eu for promovida, vai ser ótimo, mas eu vou dar o meu melhor aqui nesse. Eu estou contente no que Deus tem me dado agora. Eu pratico e desenvolvo o meu contentamento. O contentamento é interno e o contentamento é submisso ao Senhor. E é um coração que agradece Ele todos os dias. E uma frase que eu li, que eu falei assim, nossa, é muito verdade. Diz assim, nós deveríamos plantar flores ao redor dos chalés e não só ao redor das mansões. A gente mora no chalé e muitas vezes a gente está assim, eu só faço isso se um dia eu tiver aquilo. Quando Deus está falando assim, cuide bem, plante flores, cuide daquilo que eu estou te confiando neste momento. Não só nos castelos, mas no começo, no pequeno, naquilo que eu estou confiando, no dia a dia, no comum. Enxergue a beleza no ordinário, enxergue a beleza no comum, enxergue a bondade de Deus no dia a dia das nossas vidas. Nós precisamos colocar nossa confiança no nosso Deus soberano. E essa satisfação faz com que a gente consiga descansar nos planos que Ele tem para nós. A vida se torna mais leve, a vida se torna menos murmuradora. Tudo está sob controle de Deus. O contentamento vem de aprender que Deus é soberano, não apenas pela intervenção sobrenatural, mas também pela orquestração natural. Muitas vezes a gente está com o coração desafinado, porque o coração é enganoso. E a gente precisa afinar nosso coração e a nossa mente com a orquestra que o Senhor já está fazendo nos planos dele aqui no natural. E é participar daquilo que o Senhor está fazendo, mesmo que seja simples, comum e ordinário. Mas é ver
o milagre dele e a provisão dele em tudo nas nossas vidas. E para finalizar, Romanos 8, 28 diz assim: apegue-se à promessa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, o contentamento é uma nova visão que Deus quer dar para mim e quer dar para você, de ver o mundo e de ver a sua família, de ver a sua igreja, o seu ministério, de ver a sua vida. Contentamento é algo que o Senhor quer colocar em nós, coração e a nossa mente, para que a gente possa viver contente. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé, fechar os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. Será que temos olhado para o mundo, olhando só para nós? O que eu acho que está certo, o que eu acho que é bom para mim, para minha família. O Senhor quer colocar uma nova visão e uma nova perspectiva em nós, mulher. Uma perspectiva ressurreta, uma perspectiva do Evangelho. O contentamento nos ensina a ler com os olhos da fé a história que Deus está escrevendo em nossas vidas. E que cada uma de nós é um personagem nessa grandiosa história. E confie que o autor dessa história trará tudo a uma conclusão gloriosa. Ele sabe o que está fazendo. Talvez você esteja aqui passando por momentos muito difíceis, muito mesmo. Eu quero te dizer que Deus não é pego de surpresa. Deus está no controle. Mas como, pastora? Deus está no controle. Começa a orar, começa a enxergar de perspectiva diferente. Senhor, o que o Senhor quer mudar em mim? O que o Senhor quer fazer através de mim nessa situação? O que o Senhor quer mudar em mim? Será que o Senhor está mudando a rota? Será que eu estou indo para o caminho errado? Quero te convidar nesta noite. Você e Deus. Começa a pedir a ajuda para o Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda dele. Espírito Santo, nos ajude, Senhor, a sermos mulheres contentes, satisfeitas, Senhor, com aquilo que o Senhor tem nos dado, proporcionado, provisionado. Senhor, nós fizemos planos, nós temos planos, mas eu quero, nesta noite, entregar ao Senhor, que é dono do plano, no melhor plano para a minha vida e da minha família. Se você for ousada, entregue os planos ao Senhor e peça: Senhor, faça deles o que o Senhor quiser. Eu me comprometo a exercer, a praticar o contentamento todos os dias da minha vida. Me ajuda, Espírito Santo. Quando eu for reclamar, murmurar, quando eu for, Senhor, ficar descontente, Senhor, Espírito Santo, fala comigo de alguma maneira. Me sinaliza de que eu estou no caminho errado. Me traz a lembrança. Eu quero, Senhor Jesus, começar a viver uma vida da perspectiva, Senhor, do Evangelho. De que o Senhor está no controle de todas as coisas. De que nada vai me faltar. Espírito Santo de Deus, vem aqui, Senhor, nos ensinar, Senhor, o que precisamos, Senhor, aprender nesses processos, nessas situações. Nos ajude a ver, Senhor, a beleza no comum, no ordinário, na rotina. Senhor, perdoa-nos pela comparação. Perdoa-nos, Senhor, pela inveja, pela cobiça. Perdoa-nos, Senhor.